E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui com uma aula de Química Orgânica. E dessa vez a gente vai tratar sobre os hidrocarbonetos. Tá? Os hidrocarbonetos são a função orgânica mais simples que existe. Tá? Como a gente tinha falado antes, hidrocarboneto por quê? Porque tem carbono e tem hidrogênio, por isso o nome, hidrocarboneto. Tá? Os hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. Tá? Então, um exemplo do hidrocarboneto é o CH4, que é o gás metano, conhecido também como gás do pântano. Ele é gerado em aterros sanitários ou usado como combustível no GNV, né? Gás natural veicular, tá? Que é usado nos automóveis. Outro exemplo é o eteno, ok? Ou etileno. Ele é responsável pelo amadurecimento dos frutos e também usado como anestésico, tá? Com a fórmula essa aí. E aí temos também o 2,2,4 trimetilpentano, certo? Também conhecido como isooctano, tá? Que é o principal componente da gasolina. Quando se fala assim em octanagem, que é o padrão de escala, né? E o índice de resistência à detonação dos combustíveis automobilísticos, certo? As características dos hidrocarbonetos, tá? Eles são compostos apolares, tá? Se lembram da regra das polaridades, né? Apolar dissolve apolar, polar dissolve polar, tá? Então, por conta disso, eles são muito pouco solúveis em água, certo? Já visto que, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de tirar a graxa da mão, né? Por exemplo, a água não vai tirar uma graxa da mão por causa dessa polaridade, né? Porque a graxa é um composto apolar e a água é um composto polar, certo? E eles têm baixos pontos de fusão e de ebulição, certo? Mas conforme a cadeia, ou seja, enquanto a cadeia vai aumentando, né, esses pontos de fusão e ebulição também aumentam. Mas a boa parte deles são cadeias pequenas, são gasosos, né, como butano, propano, metano, certo? E outra coisa, eles são pouco reativos, eles têm dificuldade de participar das reações, certo? Então essas são características dos hidrocarbonetos. E agora vamos para a classificação deles, que eles se classificam em alcanos, alcenos, alcinos, e dependendo do ciclo, ciclanos, ciclenos, certo? Então os alcanos são os que apresentam apenas ligação simples, tá? Então a gente, por exemplo, tem o gás metano, tá? É um alcano. O butano, tá? É um composto também, um hidrocarboneto, que apresenta somente ligações simples, tá? Na fórmula geral, a gente tem como CnH2n mais 2, tá? O N seria o dobro do número de carbonos ali, por exemplo, o hidrogênio. Carbono, nesse caso para o gás metano aí, ele se aplica, por exemplo, com o Cn, tá? Quantos carbonos eu tenho ali? Tá? 1. Né? O hidrogênio seria o dobro de N, que seria o dobro de 1. 2 vezes 1, 2. Mais 2, igual a 4. Ok? Aí se aplica aquela fórmula ali do CH4, que é o gás metano. Se a gente tiver um composto com 7 carbonos, então quantos hidrogênios vão ser? 2N, então 2 vezes 7, 14. Mais 2, 16. C7H16. Ok? Alcenos. Os alcenos eles apresentam apenas uma ligação dupla. Então temos aí o C3H6, o propeno. E também o but1eno. Ok? A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Ok? Se a gente tiver um composto com 5 carbonos, C5, né?
Então, 2N, 2 vezes 5, 10. Barbada, né? C5H10. Alcinos. Os alcinos, eles apresentam apenas uma ligação tripla, certo? Então, é o caso do etino, do acetileno, que é usado nessas soldas, né? Aquele que sai uma chama azul fininha, né? Que é usado para soldar. E temos também o propino. Fórmula geral, CnH2n menos 2. Se a gente tiver um composto com 8 carbonos, né? 2 vezes 8, 16. Menos 2, 14. Entendido até aqui? Simples, né? Os alcadianos são aqueles que apresentam duas ligações duplas. Então, eu tenho pente 1,3-dieno, fórmula geral, CnH2n menos 2. Se eu tiver 4 carbonos, esse composto aí C4, eu vou ter 2n menos 2, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, C4H6. Alcadianos apresentam duas ligações duplas, sendo que ainda podem se classificar em acumulado, conjugado ou isolado. O acumulado, tá? Eu tenho as duas duplas ligações entre carbono. Então, ali tem aquele carbono, né, o segundo carbono, e eu tenho à esquerda uma dupla ligação e à direita uma dupla ligação. Então, ele está acumulado. Quando é acumulado, ele está entre um carbono. Quando é conjugado, tá? Vocês podem ver que entre as duplas ligações eu tenho uma ligação simples, certo? Então, quando é conjugado é quando eu tenho uma ligação simples entre duas duplas. E no caso, quando é isolado, eu tenho pelo menos duas ligações simples entre as ligações duplas. Entendido? Ciclanos. Tá? Aí já começa quando o ciclo ele é fechado, certo? Fechado com ligações simples. Esse é o ciclano. Então aí nós temos o ciclobutano. Fórmula geral, CnH2n. Né? Então a gente tem 4 carbonos, certo? Cn é 4. H2n. Então 4, 2 vezes 4, 8. Essa seria a fórmula, né? C2H8. Se a gente tiver um composto com 3 carbonos, tá? Então 2 vezes 3, 6. Então C3H6, que é esse composto aí. Cicleno. Cicleno é fechado com uma ligação dupla, certo? Ciclopenteno é um cicleno. Fórmula geral, CnH2n menos 2. Assim, ó, nem sempre, às vezes, a gente vai conseguir definir qual é o nome de um determinado composto pela estrutura, porque às vezes, por exemplo, essa fórmula geral aí, né, ela é para mais de um composto. E aí a gente não tem como, só pela fórmula geral, saber qual é esse composto. Então, nesse caso aí, o CnH2n menos 2, se a gente tiver um C4, né? Qual é a fórmula? 2n, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6, né? Seria o C4H6, que seria esse composto aí. Então, a nossa aula por hoje é isso aí, ok? E depois, a próxima aula, eu vou entrar com um exercício relacionado a essa parte aí. E a gente se vê na próxima aula. Valeu? Abraço.